Orando preventivamente, capítulo 27. Mateus 26, 41 é o texto base. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Se você fosse o líder de um país e descobrisse que em breve o seu país seria atacado por um exército invasor e brutal, o que você faria? Se nenhuma negociação pela paz fosse possível, você com certeza faria tudo para se preparar rapidamente para a guerra. Avaliaria os recursos, desenvolveria estratégias, posicionaria as tropas. Isso é o que também devemos fazer em oração. Precisamos primeiramente guerrear sobre os nossos joelhos, antes de a batalha se travar no reino natural. A Bíblia diz que nós temos um inimigo espiritual real, que está aí para roubar, matar e nos destruir. O próprio Jesus reconheceu Satanás, o diabo, Cristo, repetidamente. O resistiu e o repreendeu durante o seu ministério. A Bíblia diz: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Como alguns têm erroneamente dito, Satanás não é meramente um símbolo do mal, também não é uma mera fábula, mas que uma dúzia de livros da Bíblia especificamente se referem a Satanás pelo nome. Jesus disse: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Os apóstolos e as primeiras igrejas foram repetidamente forçados a posicionarem-se contra ele, e até que Cristo retorne e reine sobre a terra, devemos ficar em estado de alerta e vencê-lo pelo sangue do Cordeiro através da palavra do nosso testemunho. Ele é real, ele é mau, ele é astuto. Pedro aprendeu essa verdade de maneira mais difícil. Logo no início, Jesus nos ensinou a orar preventivamente, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mateus 6,13. Então, na noite da traição de Cristo, Jesus o advertiu: Satanás tem desejo de ter para vós peneirar como trigo, mas eu orei por ti. Mais tarde, naquela mesma noite, Jesus o instruiu: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas Pedro adormeceu. Pouco depois ele acordou desprevenido. Pedro deu lugar à emoção e exagerou. Decepou a orelha de um homem e abandonou Jesus. E em seguida, veemente, negou o nome de Cristo 3 vezes, em vez de permanecer leal, como ele tinha apaixonadamente prometido, algumas horas atrás. Ele nunca orou preventivamente, e então, como resultado, ele chorou amargamente. Ele ficou arrasado e deprimido por dias, até que Cristo o restaurou. Um homem prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e são punidos. Temos de aprender a orar preventivamente, levando os nossos calendários, compromissos e oportunidades ao Senhor espiritualmente, vestindo nossa armadura e pedindo a Deus para nos guiar, ajudar, capacitar e proteger antes de entrarmos no calor do combate. Uma coisa que irá ajudá-lo muito é compreender como o inimigo ataca. A sua cartilha de estratégias tem sido a mesma por milênios. Se você já conhece os seus movimentos, você pode se preparar e orar mais especificamente de antemão. As suas formas de agir são as seguintes: desvio. O desvio é a batalha inicial. Davi escreveu: eu lamento na minha queixa, e faço barulho por causa da voz do inimigo, por causa da opressão do perverso. Satanás tentará constantemente tirar você do caminho. Ele fará com que você coloque o seu foco até mesmo em coisas bobas ou coisas boas, mas que não são as melhores coisas de Deus para você. Muitas vezes nas Escrituras vemos pessoas boas e amáveis desviadas dos propósitos de Deus e perdendo tempo com questões menos importantes. Enquanto Jesus servia a última refeição da Páscoa e começava a alertar os seus discípulos sobre a sua morte iminente, eles estavam envolvidos em uma discussão infantil sobre a qual deles seria o maior. Enquanto ele compartilhava seu coração na casa de Marta, ela estava envolvida na cozinha, em vez de fazer uma pausa e ouvir suas mensagens de importância vital. Em nossos dias, em face das demandas digitais, o inimigo pode facilmente nos distrair, sugerindo em nossas mentes que nós acompanhemos as mensagens de nossas redes sociais, as últimas novidades ou outro vídeo viral de 2 minutos, uma centena de vezes por dia, mesmo enquanto oramos. Ele adora nos manter focados em nossa lista de afazeres e em nossas preocupações diárias para que nos distraímos e não concentramos no Senhor. Então, nosso Senhor nos adverte repetidamente: vigie e ore, fique alerta. Engano é a segunda forma de ação. Jesus disse que sempre que Satanás fala com uma mentira,
que é o tempo todo, fala a sua própria língua, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Desesperança, pecado e vício são baseados em mentira. Eles são uma distorção da verdade de Deus. Promessas nunca cumpridas, publicidade enganosa. O resultado do pecado na sua vida é a decepção, o vazio, a falência. Mas as tentações malignas descaradamente tentam nos assegurar de que agimos agora nessa situação será diferente. Não vamos ser afetados como outras pessoas são. Ele exibe o prazer e esconde as consequências. É por isso que você não pode jamais acreditar nele. Entretanto, muito frequentemente nós acreditamos, quando nós não mantemos sóbrios e vigilantes em oração. Nós não somos fortes o suficiente para enfrentar os seus enganos, a menos que estejamos sobre os nossos joelhos, sendo instruídos por Deus sobre o que realmente de verdade. Ele vai mentir para você sobre a bondade de Deus, a confiabilidade da Bíblia, sobre quem você realmente é e sobre o que é moralmente certo e errado. Ele vai usar mentiras para estufar você com orgulho ou condenar você a descer às profundezas da depressão. Isso leva a um outro problema: depreciação. Quando ele não está mentindo, ele está tentando deprimir você, ou fazendo com que você deprecie alguém em sua mente, trazendo de volta coisas do seu passado, falsamente colocando a culpa em outra pessoa. Sim, você foi perdoado através do sangue de Cristo. Mesmo assim, ele quer manter você ruminando antigos ressentimentos, problemas, vícios, incitando dúvidas. Ele é acusador dos nossos irmãos, acusando de, de não ser bom o suficiente, mesmo que seja essa a razão de Cristo ter vindo em amor para salvar você. Para que você possa se desviar dessas acusações, você precisa estudar a Bíblia, para encontrar a sua identidade em Cristo e orar por sabedoria e discernimento. É assim que você lança fora as suas acusações forjadas. Divisão. Uma característica marcante do Evangelho é a amorosa. O amor. A unidade amorosa entre pessoas de todas as nações, sociedades, idades e democracia. Todos em Cristo, um em Cristo, mas Satanás sabe que se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Dissensão e rancor entre o povo de Deus podem não destruir o Evangelho, mas podem destruir o seu testemunho e a eficácia no seu compartilhamento. A desunião retrata os cristãos e a nossa fé como sendo fracos, hipócritas e falsos. Quando os maridos e esposas estão em desacordo, quando as crianças e seus pais discutem, quando o pastor e a sua congregação brigam, você pode ter certeza de que o principal culpado é a verdade, aquele que não consegue ver, agitando a divisão, semeando a discórdia entre os irmãos, incentivando-nos a presumir o pior em vez de orarmos pelo melhor. Não devemos viver tolamente, ignorando as suas intenções. Devemos orar para que Deus nos ajude a permanecer no centro da vontade, para que o seu Espírito Santo nos mantenha caminhando na verdade, para que as falsas acusações sejam lançadas por terra e para que o amor e a unidade reinem em nossos relacionamentos. É para isso que serve a armadura espiritual de Efésios 6, a verdade, para envolver a nossa cintura, dissipando as suas mentiras, a justiça de Cristo usada em nosso peito e vivido orgulhosamente em gratidão à obediência ativa, a paz em nossa caminhada diária, não abalada pelas acusações e distrações de Satanás, a fé como um escudo para nos defender nos seus ataques, a salvação que guarda as nossas mentes de serem convencidas de que pecamos depois demais contra Deus para sermos salvos, a palavra de Deus empunhada como uma espada, cortando as distorções dos inimigos, e para ativar tudo isso nós oramos em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Estamos todos juntos nisso. E orar é o que devemos fazer, é o que nos une, é o que nos protege. A reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias foi caracterizada por numerosos aborrecimentos que nunca davam trégua. Ele relatou como seus caluniadores zombavam dele e desprezavam, tornando-se furiosos e muito irritados. Todos juntos conspiravam-se para vir a lutar contra Jerusalém e impedi-los. Então Neemias e seus companheiros trabalhadores eram forçados a trabalhar com uma mão enquanto seguravam uma arma com a outra. Eles passavam as suas noites trabalhando em turnos e montado guarda uns para os outros.
por causa das ameaças, mas porque estava constantemente em oração. Neemias sempre conseguia discernir e evitar distrair-se e ser enganado pelos esquemas dos seus inimigos. Não pense por um segundo sequer que o nosso dia ou tarefa é diferente. Pedro disse: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao seu redor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, ao qual resistir firmes na fé. No entanto, a questão não é se ele está vindo para engajar você nessa batalha, visível ou invisivelmente. A questão é se você está se preparando para a oração de antemão, ou se vai esperar até que o diabo deixe você sem saída, antes que você invoque aquele que já o derrotou. Se começarmos a nos preparar preventivamente, teremos a certeza de que vamos ganhar muito mais do que perder. Vamos saber o que está acontecendo e vamos vencê-lo nos punhos. E nós vamos orar e vigiar, sempre alertas, e seremos vitoriosos através do poder de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por nos alertar em Tua palavra sobre as táticas e as atividades do diabo. Obrigado também por nos equipar com armas espirituais para mantermos firmes e combatermos os ataques e a campanha das mentiras e distorções, distrações e acusações por parte do inimigo. Ajude-nos a não ignorar os seus esquemas. Dá-nos a graça de discernir como o inimigo vai tentar nos atacar, para que possamos orar sabiamente, preventivamente e nos preparar para nós mantermos firmes no dia mau. Mantenha-nos constantes, Senhor, conscientes, preparados, caminhando em sabedoria e vivendo em vitória. Fixa os nossos olhos em Ti pela fé, guardando-nos o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê graça, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua glória. Em nome de